Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. E aí, fera, tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos, de fato, entrar no conceito, construir o conceito de funções. Fique muito atento, é importante que você tenha visto todas as aulas anteriores a essa nesta playlist. Lembre-se, nesta playlist nós vamos dar para você a possibilidade de construir, de introduzir todo o conceito de função, certo? Lembre-se que nós temos 3 perguntas a serem respondidas. A primeira é: o que é uma função? Que nesta aula nós vamos responder a esta pergunta. Também vamos responder nesta aula para que serve uma função, certo? E eu estou aqui agora nesse momento construindo uma playlist sobre introdução ao estudo de função. Mais à frente você terá também uma playlist sobre a função afim, que é um tipo de função em particular, que é uma função que modela, que ela vai descrever para nós alguns fenômenos, certo? Então, fera, fique ligado aí nesta aula, que digamos que é uma das aulas mais importantes desta playlist, que nós vamos responder o que é uma função, para que serve uma função e quais os ingredientes. Fique muito ligado, pois essa pergunta será respondida na próxima aula. Quais os ingredientes que são importantes para obtermos uma função, né? Nós precisamos de alguns ingredientes, né? Imagine que a função é um bolo e para ter este bolo nós vamos precisar de alguns ingredientes, certo? Então, fera, fique ligado nesta aula e vem comigo. Estamos aqui para dar continuidade à playlist sobre introdução ao estudo de funções. Na aula passada já falamos sobre o plano cartesiano, construímos todo o plano cartesiano para preparar você para esta aula, que é nada mais do que, de fato, a introdução ao estudo de função. Vamos, nesta aula, construir o conceito de função. Esse é um dos conceitos mais importantes da matemática no ensino médio e da matemática avançada no nível superior. Esse é o conceito mais importante. É graças ao estudo de função que nós temos todo o avanço tecnológico na área de engenharia, na área de informática e em tantas outras áreas, certo? Então, fique muito ligado, preste muita atenção, que nós vamos, a partir de agora, construir esse conceito. E para isso, nós precisamos saber, ao final desta aula, responder a esta pergunta. Que pergunta é: o que é uma função? Se você, fera, sabe responder bem a essa pergunta, então você pode caminhar com clareza, dar os próximos passos com firmeza. E esse é um dos problemas dos alunos no ensino médio e até mesmo no ensino superior, entre tantas áreas, em especial na área de exatas, que é dar com precisão, falar rigorosamente qual o conceito de função e responder o que é uma função. Vamos lá, tentando responder, com o objetivo de responder a esta pergunta, vamos primeiro pensar em função como uma relação de dependência. Como assim, Tiago? Observe o que diz aí a frase: a nota de um aluno é em função do número de acertos numa prova. No lugar de em função, qual palavra eu poderia colocar? Então, observe que eu posso substituir isso daqui pela palavra depende, certo? Então, eu posso chegar aqui, ó, e colocar somente depende. Vamos melhorar isso aqui. Então, eu posso colocar depende. Então, observe que quando nós estamos trabalhando com a ideia de que está em função, o que nós temos é essa palavra que pode ser colocada. O que significa função? Significa que algo depende de algo. Vamos observar mais à frente. Vamos pegar mais uma situação. O salário de um vendedor em função das vendas.
significam o quê? Que o salário de um vendedor depende das vendas. Ou seja, aqui está, ó, depende das vendas, certo? Continuando. O valor a ser pago em uma corrida de táxi em função, ou seja, depende de quê, Tiago? Da quilometragem percorrida, né? Você sabe que uma corrida de táxi, o que você vai pagar ao final depende do que você vai percorrer, da quilometragem. Continuando, vamos lá. O total de comida a ser produzida em função do total de pessoas presentes em um evento. Ou seja, o total de comidas a ser produzidas em um evento depende, vamos colocar aqui, ó, depende de quê? Do total de pessoas presentes no evento, tá? A velocidade de um veículo depende, ou seja, em função da aceleração. Mais uma vez, nós temos que depende. Então, toda vez que você ouvir no ensino médio que existe uma função, está dizendo que existe uma relação de dependência. Vamos a mais um exemplo. Uma conta de boleto a ser paga em função dos dias. Isso significa o quê? Que depende, olha lá, depende de quê? Dos dias em atraso. É isso aí. Então, quando falamos em função, falamos de uma relação de dependência. Você, por exemplo, se não trabalha, você depende de alguém. Você vive em função de alguém, certo? Continuando, vamos lá. Agora, para construir o conceito de função, eu criei essa situação que vai nos ajudar a, de fato, entender e a definir o que é uma função, a responder a pergunta inicial que deve ser respondida. O que é uma função? Lembre-se, tudo que nós vamos fazer nesta aula é para nada mais do que responder a pergunta o que é uma função. Então vem comigo e se ligue aí na situação. Em uma determinada cidade existem duas famílias, a família Almeida e a família Bernardes. Sabe-se que a família Almeida é composta por André, olha lá André, Bruna, Carla e Daniel e Everton. Enquanto a família Bernardes é composta por Paulo, Quinho, Rafael e Salete. Considere agora na figura abaixo A. Quem é A? A é o conjunto dos membros da família Almeida. Então, olha aqui, eu tenho um conjunto A, que é o conjunto dos membros da família Almeida. E B, o conjunto dos membros da família Bernardi. Olha aqui o conjunto B, que é o conjunto dos membros da família Bernardes. Vamos estabelecer algumas relações. Que relações são essas? São pares. Nós vamos formar aqui pares entre os membros de duas famílias. Para representar esses conjuntos, tirando a figura, nós vamos colocar letrinhas aqui. Olha, A é o conjunto da família Almeida. B é o conjunto da família Bernardes. Esse Azinho é o primeiro membro aqui, André. Então, nós vamos colocar um A minúsculo dentro do conjunto, os seus elementos, nós escrevemos com letras minúsculas. E o conjunto, nós escrevemos com letras maiúsculas. Mas nós temos aqui André, Bruna, Carla, Daniel e Everton, que são os membros da família Almeida. Na família Bernardes, o que nós temos? Nós temos Paulo, Quinho, Rafael e Salete. Agora, o que nós vamos? Nós vamos estabelecer relações. A primeira relação qual é? Se ligue aí. Considere que André se relaciona com Paulo, ou seja, André conhece Paulo, certo? Então, aqui está a figura, tá ok? Observe que André é este camarada e Paulo é este camarada. Então, colocando isso através de um conjunto com seus elementos, nós temos que A se relaciona com P. Poderíamos, desde já, dizer que existe uma relação entre a família A e a família B, a família Almeida e a família Bernardes, certo? Pois, a partir do momento que pelo menos uma das pessoas, dos membros de uma família, conhece membros da outra família, nós podemos dizer que existe uma relação. É importante estabelecer uma ordem aqui, sim. Observe que eu estou seguindo a ordem, dizendo que André, que é da família A,
se relaciona com P, que é da família B, então eu estou na ordem de A para B, certo? Essa relação eu poderia chamar de uma relação R. E poderíamos matematicamente escrever que existe uma relação R entre a família A e a família B, certo? Essa é nada mais do que uma escrita matemática, um texto matemático que nós utilizamos para nada mais nada menos descartar a figura que está aqui. Eu posso dizer que existe uma relação a partir de uma escrita como essa, se eu não quero desenhar uma figura como essa, tá? Mas vamos lá, vamos pegar mais situações. Vamos para uma segunda situação. Em uma determinada cidade, existem duas famílias, o texto é o mesmo. Por isso, eu vou pular o texto. Agora, o que é que ele quer? Ele quer que considere o quê? Que André se relaciona com Paulo. Olha aqui a figura. André se relaciona com Paulo. E Bruna se relaciona com Quinho. Olha aqui a figura. Bruna, a segunda figurinha aqui, a segunda componente, com Quinho, o segundo componente da família Bernardes. Agora, o que nós podemos fazer? Nem sempre você vai estar desenhando, né, os objetos. Então, o que é que nós fazemos? Nós usamos uma linguagem matemática, que é a linguagem de conjuntos. Nós pegamos o conjunto A, o conjunto B e os seus elementos. E aqui eu tenho que Azinho, que se relaciona com Pzinho, Bzinho se relaciona com Qzinho. Podemos dizer que existe uma relação entre os conjuntos naturalmente, seguindo o que está sendo colocado aqui para nós, certo? Vamos para o próximo slide. Fera, fique muito atento, escreva, anote tudo que está aqui, pois esse é um conceito que você vai precisar para todo o ensino médio. E você que vai fazer concurso, você também precisa desse conceito para ter mais clareza de coisas que virão mais à frente. Por exemplo, você vai estudar tipos de função, função afim, função quadrática, função trigonométrica, função exponencial, logarítmica. Existem várias funções que nós vamos estudar e que esse conceito ele não pode ser deixado para trás e muito menos não pode ser entendido. Deve estar claramente na sua mente, no seu pensamento, o conceito de função e como ele se constrói, tá? Então vamos lá para a próxima situação. A próxima relação ele manda você considerar. Considere o quê? Considere que, olha aqui, André se relaciona com Paulo, Bruna se relaciona com Quinho, Carla se relaciona com Rafael, Daniel e Everton se relacionam com Salete. Se liga aí na figura, eu tenho aqui André com Paulo, eu tenho aqui Bruna com Quinho, eu tenho aqui Carla com Rafael e eu tenho na última frase eu tenho Daniel e Everton se relacionando com Salete, certo? Nós vamos substituir isso por uma linguagem matemática para simplificar a escrita. Então, nós temos o conjunto A, o conjunto B, o conjunto A, e existe uma relação entre A e B? Sim. E aqui eu tenho A, B, C, D e E, todos os elementos se relacionando com alguém do conjunto B, certo? Então, aqui nós podemos dizer que existe uma relação. Essa relação, nós podemos nomeá-la da maneira com que seja desejada, certo? Eu gosto muito, inicialmente, de usar somente a letra R, para não trazer confusão. Então, nós podemos dizer que existe uma relação R entre o conjunto A e o conjunto B. Certo, fera? Então, tá aí destacando aqui a relação entre o conjunto A e o conjunto B. Agora, fera, nós vamos pegar uma figura um pouco mais preenchida, com mais informações aqui. Nós vamos ter várias relações, várias. Nós temos aqui uma relação, nós temos aqui outra relação, outra relação, outra. Nós temos 6 relações, certo? 6 relações. E, Tiago, por que você colocou aqui nessa tela 6 relações? Porque eu vou fazer uma pergunta com relação a essas 6 relações. E apenas algumas delas vão satisfazer ao que eu pergunto. Vamos lá. A pergunta é: em quais relações temos que... Eu quero que você tenha muita atenção a essa pergunta, tá?
pois essa pergunta é a pergunta-chave para conseguirmos responder o que é uma função. Lembre-se que o objetivo, não podemos perder de vista o objetivo desta aula, que é responder o que é uma função. Tudo que eu coloquei até agora foi para construir a ideia. Primeiro, observe que eu tomo um conjunto A e tomo um conjunto B. Primeira coisa foi o que foi feito. No conjunto A, eu estabeleci relação de elementos de A com elementos de B. Agora, dessas relações, ele pergunta quais temos que cada membro, olha, eu vou destacar aqui cada, tá? Cada significa o quê? Cada é o mesmo que todos. Todo membro da família Almeida se relaciona com apenas uma pessoa. Olha, eu vou destacar aqui também isso, ó. Com apenas uma pessoa. Vamos lá. Com apenas uma pessoa da família Bernardes. Então, em quais dessas relações nós podemos dizer que está dentro do que é pedido? Na primeira relação, vamos enumerar aqui. Na primeira relação, nós temos que cada membro da família Almeida se relaciona com apenas um membro da família Bernardes. Observe que não. Só existe uma pessoa se relacionando com uma pessoa de B. Certo? Então, vamos para a segunda situação. Cada membro da família Almeida se relaciona com apenas um da família Bernardes? Não. Nós temos apenas duas pessoas se relacionando. E cada significa todo ou todos os membros. Tá? Vamos para a terceira situação. Cada membro da família Almeida se relaciona com apenas uma pessoa da família Bernardes? Não. Observe que tem uma pessoa aqui que não está se relacionando. Quando ele disse cada, ele disse todos os membros. Vamos agora para a quarta situação. Cada membro da família Almeida se relaciona com apenas uma da família Bernardes. Observe, cada membro aqui, observe que todos os membros se relacionam com pessoas da família Bernardes. Agora não é com somente, é com apenas uma. De fato, observe que esse camarada, ele se relaciona com apenas uma. Essa mulher, que é Bruna, se relaciona apenas com Quinho. Observe que o terceiro membro da família Almeida se relaciona com apenas um também, da família Bernardes. Observe que este camarada aqui, que é Daniel, aqui é Carla, né? Se relaciona apenas com Rafael. Agora eu tenho Daniel. Daniel, observe que ele se relaciona apenas com Salete. E Everton também se relaciona apenas com Salete. Então, observe que esta pergunta, a primeira, a segunda e a terceira, elas não satisfazem a pergunta. Agora, observe que a quarta, ela satisfaz. Então, eu vou colocar aqui um Vzinho, certo? Cada membro se relaciona com apenas um. Observe que o fato desta estar se relacionando com duas não interfere em nada, pois a pergunta é: cada membro da família Almeida se relaciona com apenas um. A pergunta está nessa direção, certo? Observe que aqui, para fortalecer mais essa ideia, para que você tenha mais clareza do que eu estou falando, esse camarada é Daniel e esse camarada é Everton. Daniel se relaciona com quantas pessoas? Com uma, que é Salete. Everton se relaciona com quantas pessoas? Com uma. Então, observe que cada um desses se relaciona com apenas uma pessoa da família B. Olhe para a quinta situação. Vamos colocar aqui a quinta situação. Cada pessoa dessa família, cada um, olha para André, se relaciona somente com Paulo. Olha para Bruna, se relaciona apenas com Paulo. Olha para Carla, se relaciona apenas com Paulo. Mas Paulo, você pode estar pensando aí comigo o seguinte: Tiago, mas Paulo está se relacionando com todo mundo da família Almeida. Mas, gente, olha a pergunta. A gente não pode fugir da pergunta. Nós não podemos seguir a linha de raciocínio que a maioria dos nossos políticos brasileiros seguem,
que é a não responder à pergunta feita, e sim responder a outras coisas que não seja a pergunta feita. Então vamos ficar preso à pergunta, que é o que nos importa aqui, que é o que nos interessa. Cada membro da família, vou apagar aqui ó, em cima, olha só o que eu vou fazer. Vou apagar aqui em cima para fortalecer. Cada membro da família Almeida, ou seja, do conjunto A, se relaciona com apenas uma, e ele disse cada, ou seja, como eu já escrevi aqui, todos os membros da família Almeida se relaciona com apenas uma pessoa da família Bernardes. É isso que está acontecendo na situação 4 e também está acontecendo na situação 5. Cada membro da família Almeida olha para aqui, para Everton não, para Daniel, ele se relaciona apenas com Paulo. Olha para Everton, se relaciona apenas com Paulo. Agora observe, se eu fizesse isso aqui, vou apagar e vou colocar em vermelho também, para seguir o padrão das setinhas. Agora imagine que eu faço isso aqui. Setinha. O que é que está acontecendo? Observe que com essa configuração que eu fiz, com essa modificação, o último elemento, que é Everton, ele está se relacionando com duas pessoas, que é Paulo e que é Quinho. Desta forma, isso não satisfaz a pergunta feita, certo? Então, o que nós temos é que, dessa forma, a quinta situação não é resposta para a nossa pergunta, o que não é o caso. O que nós temos é que, na versão verdadeira, voltando para a situação verdadeira, cada membro da família Almeida se relaciona com apenas um. Vamos para a sexta situação agora. É que André está se relacionando com duas pessoas. Opa, peraí. Nós temos um problema. Qual é o problema? É que deve se relacionar com apenas uma da família Bernardes. Então, observe que tudo bem que todos os elementos da família Almeida estão relacionados com elementos da família Bernardes. Porém, o problema que nós temos é que existe um elemento da família Almeida que se relaciona com dois. André se relaciona com Paulo e com Quinho. Ou seja, neste caso, isso desconfigura a nossa pergunta. E eu vou apagar aqui, tá certo? Porque eu vou ficar somente essa situação está valendo e essa situação aqui também está valendo, a quarta e a quinta, certo? Então tá aqui. O que é que nós podemos afirmar? Encontrada as duas respostas, né, para a pergunta, e é que relações desse tipo, relações que respondem a esse tipo de pergunta, são chamadas de função, certo? Então, observe que a pergunta é: eu tenho dois conjuntos, o conjunto da família Almeida e o conjunto da família Bernardes. Cada elemento da família Almeida, cada significa todos, ou seja, não deve sobrar, não deve ter sobras. Olha que aqui tem sobra, então isso não pode. Aqui tem sobra, isso não pode. Aqui também tem sobra, não pode. A segunda, a terceira e a primeira, a segunda e a terceira tem sobras de alguém, pessoas de A que não se relacionam, né, que não estão ligados a alguém de B, da família Bernardes. Então isso é que desconfigura uma função, um dos motivos. O outro motivo é a segunda situação. Cada membro da família Almeida se relaciona com apenas uma pessoa da família Bernardes. Então aqui observe que cada elemento de A se relaciona com apenas um de B. Na sexta eu tenho que existe um elemento de A que está ligado a duas de B. Isso é que desconfigura. Então, gente, isso daqui é a ideia de função na sua essência, tá? Mas nós ainda vamos definir com precisão o que é função. A ideia já está posta. Nós vamos agora definir com precisão. A mesma situação, sendo que enxugando um pouco mais as informações. Então, como eu já coloquei, na primeira situação, eu quero perguntar de novo quais dessas relações é uma função, certo? Por isso eu fiz a mesma pergunta.
em quais relações temos que cada, ou seja, todo elemento do conjunto A está associado com apenas um elemento do conjunto B. Ok. Aqui tem gente sobrando, ó, tá sobrando o B, o C, o D e o E. E ele disse que todo elemento do conjunto A está associado, ou seja, está ligado com apenas um. Então, isso não pode ser função, porque desobedece ao todo. Desobedece ao todo. Aqui também eu tenho o B, o elemento D e o elemento E, que não estão associados a alguém de B. Então, nós também não podemos dizer que essa segunda acentuação é uma função. A terceira acentuação também não é a função, porque o elemento E está aqui sobrando, então não pode sobrar, pois o que ele quer para nós é uma relação de A para B, a seguinte sequência. Nós seguimos a seguinte direção aqui. Agora olha para a quarta acentuação, cada elemento do conjunto A está associado a apenas um. De cada elemento que está aqui, nós temos um único elemento que ele associa-se ao conjunto B. Então, aqui é uma função sim. Aqui também, nós temos que cada elemento do conjunto A está associado a apenas um. Não importa se o do B está associado a mais de um. O importante é que os de A estejam associados a apenas um. E todos, certo? Então, aqui é uma função. Aqui sobra, então se aqui sobra, isso não é função, certo? Então, gente, isso aqui também não é função, ok? Então, vamos lá, aqui, confirmando que nós já falamos, nós temos duas funções aqui. Nós podemos descrever essas funções como sendo uma função de A em B. Vamos falar um pouco mais da maneira de escrever, certo? No próximo slide. Mas, finalmente, vamos definir o que é uma função. O que é uma função? Vamos lá. É toda relação. Posso voltar aqui, olha, que nós temos relações. A relação 4 e a relação 5. Onde, olha lá, é toda relação em que ou seja, todo membro da família Almeida, aqui ainda é uma definição usando o contexto que eu peguei. Ou seja, elemento do conjunto A se relaciona com apenas uma pessoa da família Bernardes, ou seja, elementos do conjunto B. O que é que ele está dizendo para nós? Que você tem um conjunto A e você tem um conjunto B. Você tem aqui elementos de A e elementos de B. Vamos colocar aqui. Elementos de B. Vamos colocar assim. Cada elemento do conjunto A, olha só. Eu tenho que esse cara deve estar associado a alguém. Esse cara também deve estar associado a alguém. Esse cara também deve estar associado a alguém. Esse cara também. Esse cara também. Certo? Mas não pode sobrar em A. Então eu tenho que associar esse a alguém também daqui. Observe que cada elemento de A está associado a apenas um de B. Tiago, poderia sobrar alguém em B? Poderia. Olha que a pergunta, ela não faz nenhum tipo vamos dizer, de restrição com relação à sobra de elementos de B. O que não pode é sobrar alguém aqui em A, porque aí isso quebra a tudo que foi construído até o momento, onde o que nós queríamos é que cada elemento da família Almeida, ou seja, todos os elementos da família Almeida, todos os elementos do conjunto A, associado a apenas um elemento do conjunto B, certo? Então, dessa forma nós temos a definição de função para você, certo? Essa daqui é a definição de função. Você não pode perder essa definição de vista. Essa definição ela será utilizada, esse conceito, por todo o ensino médio e por muitos dos conteúdos que você vai estudar, principalmente para quem vai para a área de exatas, ou seja, vai trabalhar com cálculo avançado no nível superior. Agora, a definição. Tirando família Almeida e tirando família Bernardes, que isso foi para que a gente pudesse entender melhor. Vamos definir usando dois conjuntos. Então, o que é? Função
é toda relação. Primeiro, nós temos uma... Lembra que primeiro eu falei das relações entre as famílias. Então, primeiro, é toda relação. O nome da relação que nós vamos dar é F. Então, nós temos aqui que é toda relação F entre um conjunto A e um conjunto B. Em que cada elemento do conjunto A e cada significam que todo elemento do conjunto A se associa, ou seja, está ligado com apenas um elemento do conjunto B. Então, observe que eu tenho um conjunto A, um conjunto B. Vamos entender de uma maneira bem interessante esse texto. Lembra que primeiro eu tomei a família Almeida, que é o conjunto A. Então, primeiro eu tenho um conjunto A. Depois, eu tenho um segundo elemento, uma segunda coisa que eu peguei, que é o conjunto B. Nós chamamos esses dois elementos aqui de ingredientes. Isso são os ingredientes, certo? Primeiro ingrediente é o conjunto A. Segundo ingrediente é o conjunto B. Agora, eu vou estabelecer uma relação entre o conjunto A e o conjunto B. Observe, a seta está direcionando, a relação é de A para B, onde cada elemento do conjunto A se associa, a setinha está dizendo que está associado com apenas um elemento do conjunto B. Então, nós temos aqui o primeiro ingrediente é o conjunto A, o segundo ingrediente é o conjunto B e o terceiro ingrediente é uma regra. São 3 ingredientes que nós precisamos identificar na nossa definição de função. A regra está dizendo que nós associamos cada elemento do A com apenas um elemento de B. Então, essa é a regra, certo? Essa regra, ela será matematicamente ou verbalmente definida dentro das questões. Certo, fera? Nesta aula, nós respondemos, construímos a ideia, o conceito de função e respondemos a pergunta, o que é uma função? E aí nós temos que é toda relação, olha a definição. A definição é toda relação F de A em B, em que cada elemento do conjunto A se associa com apenas um elemento do conjunto B. Agora, eu quero, fera, que você vá para a próxima aula dessa playlist, porque nós vamos trabalhar mais na construção desse conceito do que é função a partir de situações, certo? Continue comigo nesta playlist, porque você vai ter, de fato, uma construção sólida do que é função, certo? Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu joinha, ativa o sininho, se inscreva no canal, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Tranquilo? Valeu e até a próxima. Fique com Deus.